estudantes dos sétimos anos, tudo bem? Tudo em ordem? Como tem passado? Tudo certo? Professor Diogo solicitando e pedindo autorização para compartilhar espaços, né? Pedindo licença aí para você, para os seus familiares, para mais uma aula de matemática. E veja só a caracterização que nós vamos trabalhar hoje. Contextos de adição e subtração número 2. Perceba que nós já trabalhamos as ideias destas operações nas aulas anteriores. A operação da adição, com as ideias de juntar e acrescentar. A operação da subtração, obtendo a diferença, a variação, como por exemplo, de temperaturas, tanto positivas quanto negativas, né? E quais serão os objetivos da discussão de nossa proposta de hoje? Veja. Identificar as ideias das operações de adição e subtração na resolução de problemas e adicionar e subtrair números racionais em diferentes contextos e situações, fazendo uso de suas propriedades e relações. Para isto, o que é que você vai precisar? Da organização impecável do seu caderno de matemática, que você já vai ter um tempo para colocar a data de hoje, para colocar o título da aula que você já sabe e iniciar os registros de toda a nossa conversa, de todo o nosso diálogo de hoje aqui, juntamente com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Iniciando a nossa conversa nos contextos de adição e subtração, observe a nossa proposta número 1, que você já vai desenvolver aí no seu caderno. Veja, com 3 cédulas de R$50, 2 cédulas de R$10, 7 moedas de R$1, 3 moedas de 10 centavos e 5 moedas de 5 centavos, Paulo consegue realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 189,80? E aí? Será que ele tem a quantidade suficiente ou vai faltar? Como que você representa com os números racionais positivos e negativos? Tempo para que você possa registrar e resolver.
Tudo certo? O que é que você já pode me dizer? Sobra ou falta? Se sobra, você deve ter representado por um número positivo. Se falta, você deve ter representado por um número negativo. Vamos descobrir? Acompanhe comigo, veja só. Com 3 cédulas de R$50, veja, 3 cédulas de R$50 corresponde a 3 vezes o valor de R$50, isso vai te dar um total de 150. Depois, 2 cédulas de R$10, ao todo, mais 20. 7 moedas de R$1, 7 vezes R$1, você vai ter aqui R$7. Depois, 3 moedas de 10 centavos. 10 centavos, com 10 centavos, com 10 centavos. 30 centavos. E depois, 5 moedas de 5 centavos. 5 vezes esse valor, você vai ter lá 25 centavos. Aplicando aqui uma das ideias bastante importantes da operação da multiplicação, que é o raciocínio proporcional. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aquela quantidade no sistema monetário para descobrir quanto Paulo realmente tem e depois se ele vai conseguir ou não pagar o boleto de R$189,80. Veja, determinadas as quantidades de cada valor, agora nós precisamos adicionar para saber o valor total. Olha lá, determinando o montante. Lembre-se que montante é o valor total. Veja só, R$150 com 20, com 7, com 30 centavos, com 25. Adicionando, primeiro os centésimos, você vai ter lá 5. Depois, os décimos, 3 com 2, você vai ter 5. Depois, as unidades, 7. Depois, as dezenas, 7. E as centenas, 1. Perceba que, naturalmente, ordem com ordem, realizando a operação da adição de grandezas de mesma espécie, você vai ter aqui, naturalmente, a vírgula posicionada na mesma posição, né? Então, veja só. Ao todo, ele tem R$177,55. E agora? Ou vamos obter a diferença para ver se ele consegue quitar ou não o boleto. Veja. Boleto tem valor de R$189,80. Perceba que Paulo só tem R$177,55. Vai faltar. Mas vai faltar quanto? Observe. Realizando a operação da subtração, 0 centésimos menos 5. Não é possível. Vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração. Veja, olha lá. 1 décimo você vai trocar por 10 centésimos. 10 centésimos menos 5, você terá aqui 5. 7 décimos menos 5. Agora sim, é possível. Irão te sobrar 2. Depois disso, 9 unidades menos 7, você terá 2. 8 dezenas menos 7, 1. 1 centena menos 1, nenhuma. E agora? Sobram R$12,25 ou faltam R$12,25? Perceba que o montante é menor do valor da dívida, o valor que ele precisa quitar do boleto. Logo, perceba que faltam R$12,25. Por isso, menos R$12,25. Logo, Paulo não consegue efetuar o pagamento, né? Falta dinheiro. Tudo bem? Me acompanha? Analise comigo agora um outro contexto e vamos verificar se o saldo final será positivo ou negativo. Veja. Proposta número 2. Marcelo está com uma dúvida. Vamos esclarecê-la?
Qual será o seu saldo após o depósito? Olha só. Tenho um saldo de menos R$ 270,52. Vou depositar R$ 530,65. O meu saldo bancário vai ser de quanto? E aí, vamos ajudá-lo a esclarecer essa dúvida? Tempo para você! Acompanhe comigo agora a determinação deste saldo. Olha lá, Marcelo está com uma dúvida e o nosso objetivo é esclarecê-la. Qual será o saldo após o depósito? Veja, ele tem um saldo de menos R$ 270,52. Vou depositar R$ 530,65. O meu saldo bancário vai ser de quanto? Observe só. Ele tem um saldo negativo de menos R$ 270,52. Ele vai depositar, ou seja, adicionar à conta dele R$ 530,65. E agora, qual será o seu saldo? Acompanhe comigo aqui no registro, porque neste caso você tem aqui dois números racionais de sinais diferentes. Nós necessitamos aqui obter a diferença e verificar qual é o maior módulo no fim com esta diferença. Então me acompanhe aqui no registro, veja só. Você vai ter lá R$ 530,65 menos R$ 270,52. Vamos realizar esta operação da subtração. Veja só. Trocando de cor, acompanhe comigo. 5 centésimos menos 2. Sobram-te 3.
6 décimos menos 5, sobra-te 1. Adicionando e subtraindo para as duas operações. Nesse caso, uma subtração, né? Ordem com ordem, grandezas de mesma natureza, de mesma espécie. A posição da vírgula, naturalmente, é a mesma. Acompanhe comigo agora. 0 unidade menos 0 unidade, ou seja, nenhuma. 3 dezenas menos 7. Não é possível. Precisamos aplicar o recurso da operação da subtração. Me acompanhe. Vamos trocar uma centena, e aqui ficam 4. Uma centena são 10 dezenas, acrescidas as 3 que nós já temos aqui, 13 dezenas, certo? 13 dezenas menos 7, nós vamos ter aqui 6. E 4 centenas menos 2, nós vamos ter aqui 2. E agora? R$ 260,13. Que te sobram ou que te faltam? Analise comigo. Tenho um saldo de menos R$ 270,52. Foi depositado R$ 530,65. Ou seja, mais do que aquilo que ele devia. Então isso significa que este saldo é o que sobra. Portanto, você vai ter aqui um valor que corresponde ao saldo positivo, certo? Acompanhe comigo lá, veja só. Menos R$ 270,52, somado com R$ 530,65. Quando os sinais são diferentes, você vai realizar a operação da subtração, sempre dando o sinal do maior módulo. Neste caso, nesse contexto, o maior valor é o depósito, por isso, positivo. Mais R$ 260,13 é o novo saldo. Tudo bem? Olha lá, Marcelo terá saldo positivo, ou seja, de mais R$ 260,13. Certo? Me acompanha no processo de resolução até aqui? Muito bem, veja só. Depois disso, acompanhe-me na proposta número 3, que diz assim para você. Jean foi ao banco quitar a fatura de energia elétrica no valor de R$ 129,85 e de água no valor de R$ 67,88. O seu saldo atual da conta bancária era de R$ 195,38. Após os pagamentos, mostre como ficou seu saldo bancário. Mostrar em matemática significa apresentar os cálculos e o resultado final. Saldo positivo? Saldo negativo? Tempo para você.
E agora, saldo positivo ou saldo negativo? Perceba que a utilização e as funções sociais numéricas, especificamente no conjunto dos números racionais que nós estamos trabalhando aqui, são diretamente relacionadas ao nosso cotidiano do dia a dia, né? Então veja só esta aplicação que todos nós vivenciamos na prática financeira, especificamente para essa situação, em todos os nossos lares, né? Então olha lá, Jean foi ao banco quitar, ou seja, pagar a fatura de energia elétrica no valor de R$ 129,85 e de água no valor de R$ 67,88. O seu saldo atual da conta bancária era de R$ 195,38. Primeira observação. Mais R$ 195,38. Perceba que o sinal de mais não precisa aparecer aqui para você identificar o valor como positivo, tá? Após os pagamentos, mostre como ficou o seu saldo bancário. Acompanhe comigo, veja só. Pagamento 1. Débito de R$ 129,85, menos R$ 129,85. Pagamento 2. Débito de R$ 67,88, menos R$ 67,88. E agora, dessa forma, tem-se o valor que ele tem na conta bancária, R$ 195,38, menos os dois débitos, né? Menos os dois débitos, menos R$ 129,85 e menos R$ 67,88. Dessa forma, observe, se você está adicionando, né? Nós vamos ter aqui o valor que ele tinha na conta bancária, menos o primeiro débito, menos o segundo débito. O que isso vai lhe dar? Um saldo negativo de menos R$ 2,35. Mas, Diogo, olha só o desenvolvimento dessas operações. Será que não tem uma outra forma de nós fazermos isto? Tem sim, e eu vou te mostrar. Me acompanhe. Olha lá. Tem outra maneira de resolver? Sim, observe. Adicionando todos os débitos que ele tem nestas operações bancárias, nesta situação. Veja. Nós vamos adicionar o débito da fatura de luz, desculpem, e o débito da fatura de água. Adicionando, acompanhe-me. 5 centésimos com 8, você terá 13. Só que a cada 10 centésimos, você terá 1/10. Por isso, este 1/10, nós fizemos a troca para a operação da adição. Por isso que nós temos este 1 aqui na ordem correspondente a décimos. E aqui você terá 3 centésimos, ok? Veja só. 1/10 com 8, você vai ter 17 décimos. O que isso significa? Significa uma unidade mais 7 décimos. Por isso, 7 décimos na ordem dos décimos e 10 deles compuseram uma unidade. Por isto, este 1 aqui, tá? Uma unidade com 9 com 7, você terá aqui 17 unidades. Mas você já sabe que 10 unidades compõem uma dezena. Então, 7 unidades e uma dezena na ordem das dezenas, ok? Olha lá, uma dezena com 2, com 6, você terá 9. E a centena, totalizando para você, débito de R$ 197,73. Mas escuta, ele tem um valor na conta dele. E nós já verificamos que esse saldo, depois que ele debitar esses dois valores, será negativo. Como que a gente determina isso? Obtendo a diferença. Me acompanhe, veja só. Olha lá. Como nós temos aqui uma junção de débitos, menos R$ 197,73. Quitando as faturas, veja só. Ele tinha na conta dele um saldo de R$ 195,38 e debitou R$ 197,73. Perceba que seu saldo já é negativo, né? Já avançou para o cheque especial da sua conta corrente. Então, nesse caso, avançou
quanto? Desconsiderando os juros para esta situação, tá? Veja só. R$ 197,73 menos R$ 195,38. Olha só a distinção que nós temos aqui dos recursos para a operação da adição, quando você troca para a ordem superior, e para a operação da subtração, quando você troca, aplica o recurso da subtração para a ordem inferior, tá? Me acompanhe. 3 centésimos menos 8. Não é possível. Vamos ter que aplicar o recurso da subtração. Então, nós vamos trocar 1/10 para 10 centésimos. Veja. 13 centésimos menos 8, você terá aqui 5. 6 décimos menos 3, você terá 3. Atenção ao posicionamento das vírgulas, naturalmente, ordem com ordem, adicionando ou subtraindo grandezas de mesma espécie. Certo? Olha lá. 7 unidades menos 5, você terá 2. 9 dezenas menos 9, nenhuma. E 1 centena menos 1, nenhuma. Posição da vírgula a mesma. Isto significa o que para esta situação? Significa que ele vai ficar com um saldo negativo de menos R$ 2,35. Tudo bem? Me acompanha nesta ideia, relembrando e aperfeiçoando os conceitos da operação da adição e da subtração com sinais, tanto positivos quanto negativos? Beleza, tudo certo? E agora, como que nós vamos continuar essa exploração em termos de adição e subtração? Me acompanhe, veja só. Reafirmando o que nós temos aqui. Veja, se nós estamos juntando os dois débitos, né, nós vamos adicionar os dois valores, repetindo o sinal. Menos R$ 197,73. O que isso significa? Significa que quando você tiver sinais iguais, adiciona-se e conserva-se, repete-se o sinal. E quando nós temos lá, são as ações de juntar ou acrescentar correspondentes à operação da adição, certo? E olha lá, e quando você tiver sinais diferentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair e dar o sinal do maior módulo, né? Ou seja, qual é o maior aqui? R$ 197,73, por isso prevalece o sinal dele, tá? É a diferença. Esta tela que está aparecendo aí para você agora é importantíssima e você vai ter tempo para registrar. Capriche, hein?
Depois que você já registrou, agora vamos aperfeiçoar as nossas ideias de adição e subtração para números racionais, não somente decimais, mas também fracionários. Mas antes, você vai me acompanhar num passeio analítico diante de todas as representações que nós já realizamos aqui em nossas aulas dos números racionais. Veja só, inicialmente, você já sabe que nós temos lá a necessidade de representação dos números que são naturais, oriundos para realizar contagens, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E esses números naturais, eles podem ser organizados em um conjunto numérico, símbolo do conjunto dos números naturais, sinal de igual, abre chave, todos os seus elementos separados por vírgula e escritos em ordem crescente, tá? E ainda existe aqui uma outra simbologia onde você vai utilizar o asterisco. O que isto significa para você? Significa que você tem aqui os números naturais não nulos, ou seja, diferentes de zero. É um subconjunto, ou seja, uma parte do conjunto dos números naturais, iniciando a partir do 1, porque como nós acabamos de dialogar, são diferentes de zero, tá? Mas também nós já sabemos que somente os números naturais, ou seja, positivos, não foram suficientes. Houve a necessidade da ampliação para o conjunto dos números inteiros, ou seja, positivos e negativos. E eles também têm uma representação em termos de conjunto numérico. Observe como que você organiza agora. Veja, conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. É uma simbologia que vem da palavra de origem alemã Zahl, que significa número, tá? Então, por isso, conjunto dos números inteiros. Perceba, origem 0. Antes dela, todos os números menores que ela, negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois dela, os números maiores que ela, positivos. 1, 2, 3. Ou mais 1, mais 2, mais 3. E aqui segue-se alguns subconjuntos que você vai caracterizar junto comigo. Veja, conjunto dos números inteiros diferentes de zero. Nós partimos aqui, menos 3, menos 2, menos 1, para 1, 2, 3. Diferentes de zero. O zero não faz parte. Depois, conjunto dos números inteiros não positivos. O que significa isso? Não podemos ter positivos aqui. Então, quem é que está incluído neste subconjunto? A origem e os números negativos, tá? E aqui, os números negativos diferentes de zero, ou seja, somente os negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, tá? E todos os anteriores, ou seja, menores. Perceba que para os positivos acontece da mesma forma. São os números inteiros não negativos, ou seja, o zero e todos os positivos. E também todos os positivos diferentes de zero. 1, 2, 3. Tudo bem? Me acompanha? Veja só, estas representações, elas continuam, né? Elas continuam na necessidade de nós ampliarmos as representações numéricas para o conjunto dos números racionais, né? Que contextos? Todos os contextos que nós estamos caracterizando aqui e nós estamos retomando essas representações a partir de agora. Veja só. E agora, pode-se representar todos os números racionais? Sim, por meio da generalização. Veja, nós já registramos em aulas anteriores que o número racional é aquele que pode ser expresso na forma fracionária. Quando você tem uma generalização, você está fazendo uma representação para qualquer número racional, seja ele positivo, seja ele negativo, inteiro, fracionário ou decimal. Então, o conjunto dos números racionais, letra Q, que vem de quociente. Quociente é o resultado da operação da divisão. Divisão expressa em forma de fração. Traço fracionário significa a operação da divisão. A sobre B. Mas, Diogo, quem é A e quem é B? Isso é uma novidade para nós. A pode ser qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero. E o B também pode ser qualquer número inteiro, mas diferente de zero. Então, isso significa que nós temos uma pergunta para fazer. Por que o B tem que ser diferente de zero? Me acompanhe. Veja.
Diante disso, e agora? Se você tem 0 dividido por 2, vai dar 0. 0 vezes 2, 0. Para 0, não te sobra nada. Você concorda que você consegue efetuar a divisão de 0 por um outro número racional qualquer? Veja, e se for ao contrário? 2 dividido por 0. Utilizando o mesmo princípio, a mesma ideia, que número você vai posicionar aqui no quociente, no resultado da operação da divisão, que multiplicado por 0 dê 2? E agora, tem algum? Nós vamos perceber que não, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Não vai dar 2. Se fosse 3, não acharíamos o 3. Se fosse 12, não acharíamos o 12. Não tem. Não é possível dividir por 0. Por isso que o denominador do seu número racional é qualquer número inteiro diferente de 0, ou seja, não nulo. Tudo bem? Tudo certo? Olha lá as outras representações que aparecem para nós. Reta numérica, nós já traçamos aqui algumas delas. Ponto de referência, a origem. Antes da origem, todos os números negativos menores que ela. E após a origem, os números positivos, né, maiores que ela. E agora? Atenção, novamente, à recapitulação da nossa relação de inclusão. Os números naturais, será que eles podem ser escritos em forma de fração? Sim, todos sobre 1. Então, nós podemos dizer que os números naturais são racionais. Depois, os números inteiros, né? Eles podem também ser escritos em forma de fração? Sim, todos sobre 1. Ou seja, os números inteiros também são racionais. No universo numérico que nós estamos contextualizando, aplicando, dando funcionalidade aqui em todas as situações matemáticas que nós estamos discutindo. Tudo bem? Olha lá. Diante disso, nós temos aqui que os números racionais são todos os que podem ser representados em forma de fração. Mas de que forma? Quantas são essas representações? Agora você vai me acompanhar aqui na escrita racional de diferentes tipos de números para nós representarmos eles de infinitas formas, podemos dizer assim. Porque além das que eu vou te apresentar aqui, você pode registrar mais uma, 2 ou 3, várias maneiras diferentes aí no teu caderno. Quer ver? Olhe lá, acompanhe. O número 1. Como que nós podemos representar o número 1 em forma de fração? 1 sobre 1, ou seja, 2 meios, 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos e assim por diante, conforme sua necessidade. Depois disso, os 3 décimos, né? 3 décimos, atenção à sugestão do nome, 3 décimos. Veja, 3 décimos. Ou ainda, duplicando, 6 vinteavos. Triplicando, 9 trintaavos e assim por diante. 15 cinquentaavos, quintuplicando, né? Ou ainda, decuplicando, 30 centésimos, tá? E aí, 33 110 avos, veja só. E o menos 7? Ah, nós também podemos fazer isso com os números negativos? Também, da mesma forma. Menos 7 sobre 1, menos 14 meios, menos 21 terços, menos 28 quartos, menos 35 quintos, menos 42 sextos e assim por diante. Mas e agora? E se você tiver um número racional fracionário? Também dá para fazer isso? Também dá. Me acompanhe. Duplicando, 10 dozeavos. Triplicando, 15 dezoitoavos. Quadruplicando, 20 24avos. Quintuplicando, 25 30avos. Sextuplicando, 30 36avos. Setuplicando, 35 42avos e assim por diante. Agora a proposta que você vai desenvolver para nós finalizarmos esta produção de representação de hoje, nós vamos ter aqui: escreva ao menos outras 3 representações de cada número racional a seguir. Veja, 2 9 centésimos, atenção que eu já estou lhe sugerindo o que você vai representar aí, e menos 4 onzeavos. Vamos lá? Vamos representar de pelo menos 3 maneiras diferentes os números racionais que aparecem aí? Tempo para você!
E aí, tudo certo? Representados os números racionais de diferentes maneiras como nós estamos discutindo aqui? Me acompanhe, ó. 2 inteiros. Você pode representar lá, aliás, nós temos aqui as respostas esperadas que você já registrou aí no seu caderno. Veja, 2 inteiros, 2 sobre 1, 4 meios, 6 terços, desculpe, 8 quartos, 10 quintos, 12 sextos e assim por diante. 9 centésimos, perceba como o nome já é sugestivo para você. 9 centésimos na forma racional fracionária. Duplicando 18 duzentos-avos. Triplicando 27 trezentos-avos. Quadruplicando 36 quatrocentos-avos. Quintuplicando 45 quinhentos-avos e assim por diante. Depois, duplicando o número racional fracionário menos 4 onze-avos. Olha aqui, menos 8, 22-avos, menos 12, 33-avos, triplicando, quadruplicando, menos 16, 44-avos, quintuplicando, menos 20, 55-avos, sextuplicando, menos 24, 66-avos e assim por diante. Então hoje você me acompanhou aqui o reafirmar das regras e sinais para as operações de adição e subtração e as diferentes representações fracionárias no conjunto dos números racionais, certo? O que nós verificamos hoje? As ideias das operações de adição e subtração com números racionais em diferentes contextos na resolução de problemas. Na sequência, nós vamos caracterizar mais situações aqui. Não deixe de acompanhar, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até mais. Tchau!